Em 27 de julho de 1656, um decreto foi lido diante dos membros da comunidade judaica de Amsterdã visando um jovem de 23 anos. Não havia crime. Não havia processo judicial. Não havia acusação de roubo, violência ou qualquer ato que qualquer tribunal laico do mundo reconhecesse como delito. O que havia era uma ideia. Uma ideia sobre Deus. O documento lido naquela sala foi o mais severo da história registrada da comunidade judaica de Amsterdã. Palavras como maldições abomináveis, execrado, amaldiçoado e banido foram usadas em sequência. Nenhum membro da comunidade poderia falar com ele, fazer negócios com ele, ficar a menos de 4 covados da sua presença ou ler qualquer coisa que ele escrevesse. A família, os amigos de infância, os vizinhos com quem havia crescido, todos proibidos de qualquer contato. Ele tinha 23 anos. O jovem soube de tudo à distância. Seguiu em frente. E nunca pediu para voltar. Nos anos seguintes, vivendo da renda modesta de polir lentes para telescópios e microscópios, esse homem construiu sozinho um dos sistemas filosóficos mais radicais e mais influentes de toda a história do pensamento ocidental. E no centro desse sistema estava uma ideia que destruía, com a precisão de um cirurgião, o fundamento psicológico de toda religião organizada que já existiu. Deus não castiga e não recompensa. Fica até o final. Porque você vai entender exatamente o que levou Baruch Spinoza a essa conclusão, e porque ela ainda assusta tanto quem a ouve pela primeira vez. Contextualização da vida de Baruch Spinoza. Baruch de Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, nos Países Baixos. Seu nome completo reflete a mistura de mundos em que vivia. Em casa, onde o português era a língua materna falada pela família, ele era chamado de Bento. Na sinagoga, Baruch, que em hebraico significa abençoado. E de Spinoza é o sobrenome de origem portuguesa, derivado de Spinoza, cidade de onde sua família havia emigrado. Sua família pertencia à comunidade sefardita de Amsterdã, formada por judeus expulsos de Portugal e Espanha pela Inquisição nos séculos anteriores. Esses judeus haviam sobrevivido durante gerações fingindo ser cristãos, praticando o judaísmo em segredo sob pena de morte, e quando finalmente chegaram à relativamente tolerante Amsterdã do século XVII, reconstituíram com cuidado intenso a vida comunitária religiosa que haviam sido forçados a esconder. A memória coletiva da perseguição tornava a coesão doutrinária uma questão de sobrevivência cultural, e não apenas de convenção religiosa. O pai de Spinoza, Michael de Spinoza, era um comerciante de razoável sucesso, suficientemente estabelecido para oferecer ao filho uma educação sólida na escola da comunidade, o Talmud Torah, onde Baruch estudou hebraico, o Talmud, a Bíblia e os comentários rabínicos tradicionais. Era um aluno talentoso, descrito como promissor pelos professores da escola. A expectativa era que se tornasse um líder intelectual ou rabino da própria comunidade. A mãe, Ana Débora, morreu quando Baruch tinha apenas 6 anos. Essa perda precoce é mencionada por biógrafos como possível fator formador do seu temperamento reflexivo e independente, embora seja impossível estabelecer qualquer causalidade direta. O pai se casou novamente, com Esther Fernand, ou Esther de Solis Fernand, que também morreu cedo. Michael de Spinoza morreu em 1654, deixando Baruch, então com 21 anos, responsável pelos negócios comerciais da família e pelas dívidas que os acompanhavam. Mas o evento que moldou definitivamente a trajetória de Spinoza não foi nenhuma morte familiar. Foi a descoberta intelectual. Em algum momento dos seus anos de formação, Spinoza começou a estudar latim com Francisco van den Enden, um médico e pedagogo radicalmente livre-pensador que introduziu o jovem não apenas à língua, mas à filosofia de René Descartes e a toda a tradição filosófica europeia que a escola judaica não ensinava. Esse encontro abriu um universo inteiro de questionamentos que os textos rabínicos não conseguiam satisfazer. O resultado desse processo intelectual chegou às lideranças da comunidade de formas que os historiadores ainda debatem. Não há registro claro do que exatamente Spinoza disse ou escreveu que provocou a reação. O documento do Schering, a excomunhão formal,
fala em abominações horríveis que ele praticava e ensinava, e em atos monstruosos, mas não especifica nenhum deles. Algumas teorias sugerem que ele havia expressado dúvidas sobre a autoria divina da Torá, sobre a natureza da alma como entidade separada do corpo, ou sobre o estatuto especial do povo judeu como povo escolhido. O que se sabe com certeza é que o Sherem de 27 de julho de 1656 foi o mais severo registrado na história da comunidade de Amsterdã, formulado com uma violência verbal que não tem paralelo nos documentos similares do período. E que Spinoza não tentou negociar, não pediu desculpas, não buscou reconciliação. Abandonou o negócio do pai, mudou o nome de Baruch para Benedictus em documentos em latim, e começou a viver de forma completamente independente da comunidade que o havia expulsado. Nos anos seguintes, Spinoza viveu de polir lentes, trabalho artesanal de precisão que prejudicou progressivamente seus pulmões pelo acúmulo de partículas de vidro. Mudou-se de Amsterdã para Risburgo, depois para Voorburg e finalmente para Haia, sempre em acomodações modestas, sempre recusando posições acadêmicas ou financiamentos que pudessem comprometer sua independência intelectual. Em 1673, recebeu uma oferta da Universidade de Heidelberg para uma cátedra de filosofia. Recusou, argumentando que não queria correr o risco de que a posição pudesse restringir sua liberdade de pensamento. Em 1670, publicou anonimamente o Tratado Teológico Político, obra que foi imediatamente banida pelas autoridades religiosas e proibida em vários países, mas que circulou amplamente de forma clandestina por décadas. A sua obra principal, a Ética, foi deliberadamente guardada para publicação póstuma. Spinoza sabia que publicá-la em vida aumentaria ainda mais o nível de perseguição que já enfrentava. Baruch Spinoza morreu em 21 de fevereiro de 1677, em Haia, aos 44 anos, provavelmente de silicose, ou outra doença pulmonar crônica, agravada pela inalação crônica de pó de vidro durante anos de trabalho como polidor de lentes. Seus amigos publicaram a Ética póstumamente no mesmo ano da sua morte. Havia vivido os últimos 21 deles expulso da única comunidade que conhecia, sem nunca ter pedido para voltar e sem ter deixado de pensar por um único dia. Duas obras centrais de Baruch Spinoza. Ética. A obra-prima de Spinoza, escrita ao longo de anos e publicada apenas depois da sua morte, é um dos textos filosóficos mais singulares já produzidos. Estruturada no estilo geométrico de Euclides, com definições, axiomas, proposições e demonstrações em sequência lógica rigorosa, a obra constrói progressivamente uma visão completa do universo em que Deus e a natureza são a mesma coisa, o ser humano age por necessidade, e emoções como medo e esperança de recompensa divina são apresentadas como obstáculos ao verdadeiro conhecimento e à liberdade racional. Tratado Teológico Político. Publicado anonimamente enquanto Spinoza ainda vivia, o tratado foi imediatamente banido por autoridades religiosas e proibido em vários países, mas circulou clandestinamente por toda a Europa. Nele, Spinoza argumenta que a Bíblia deve ser interpretada com os mesmos métodos históricos e racionais aplicados a qualquer outro texto humano, que os milagres descritos nas Escrituras têm explicação natural, e que liberdade de pensamento e separação entre Estado e Igreja são condições necessárias para qualquer sociedade verdadeiramente livre. Principais pontos de reflexão. Deus como natureza, quando o Criador e a criação são a mesma coisa. Para entender por que Spinoza afirmou que Deus não castiga nem recompensa, é preciso primeiro entender o que ele chamava de Deus, e essa concepção é radicalmente diferente da imagem pessoal e julgadora que as religiões abraâmicas descrevem. Na Ética, Spinoza desenvolve o argumento de que existe apenas uma substância infinita no universo, e essa substância é simultaneamente o que chamamos de Deus e o que chamamos de natureza. A expressão latina que sintetiza essa ideia, Deus sive natura, Deus ou natureza, indica que os dois termos são intercambiáveis. Um Deus que é idêntico à totalidade da natureza não pode castigar nem recompensar, pelo mesmo motivo que o oceano não pode castigar um peixe ou o campo gravitacional não pode premiar um planeta por orbitar corretamente. A natureza opera por leis necessárias, sem preferências, sem julgamento e sem qualquer interesse nos resultados individuais dos seres que a compõem. O Sherem de 1656 e o preço histórico de pensar diferente sobre Deus. A excomunhão de Spinoza não foi apenas um episódio biográfico dramático.
Foi a demonstração mais clara possível do mecanismo que sua própria filosofia mais tarde descreveria. Instituições religiosas dependem da crença num Deus pessoal e julgador para manter a coesão social e o controle sobre os membros da comunidade. Questionar esse Deus não era um debate acadêmico inofensivo. Era uma ameaça ao fundamento de toda a estrutura. O texto do Schering de Spinoza é notável pela intensidade do seu vocabulário. Nenhum documento similar de excomunhão da comunidade judaica de Amsterdã do período usa linguagem tão violenta. Isso sugere que as autoridades religiosas entenderam, com clareza, o que estava em jogo. Um Deus que não julga, não pune e não recompensa é um Deus que não sustenta a obediência coletiva, que não justifica os sacrifícios exigidos pela comunidade e que não fundamenta a autoridade dos seus líderes. Spinoza não foi expulso por ser mal educado ou por descumprir rituais. Foi expulso por pensar de uma forma que tornava o poder religioso desnecessário. Deuteronômio e a promessa bíblica de bênçãos para a obediência. A tradição religiosa que Spinoza conhecia desde a infância está repleta de passagens que estabelecem explicitamente a relação de causa e efeito entre obediência e recompensa divina. O livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, é um exemplo claro. E será que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Spinoza, após anos estudando esses textos com o rigor de um filósofo, chegou a uma conclusão que os tornava literalmente sem sentido. Se Deus é a natureza e age por necessidade absoluta, sem preferências pessoais ou vontade arbitrária, então a promessa de que a obediência a rituais específicos produz consequências materiais favoráveis, simplesmente, falsa. Não porque Deus seja cruel ou indiferente, mas porque a categoria de promessa pressupõe um Deus que escolhe, decide e age em resposta ao comportamento humano, um tipo de Deus que Spinoza havia demonstrado, com argumentos geométricos rigorosos, não poder existir. O problema do sofrimento dos justos como evidência histórica. Se a relação entre obediência religiosa e recompensa divina fosse real e operacional, seria razoável esperar que a história registrasse uma correlação consistente entre devoção religiosa e prosperidade, e entre impiedade e desastre. O problema é que o registro histórico não oferece essa correlação de forma alguma. A própria história do povo judeu, do qual Spinoza descendia, é um arquivo extenso de sofrimento coletivo que coexistiu com níveis elevados de observância religiosa. As comunidades judaicas medievais da Europa, entre as mais devotas ao cumprimento rigoroso da lei religiosa que o mundo ocidental havia produzido, foram também as vítimas sistemáticas de massacres, expulsões e perseguições ao longo de séculos, sem que nenhuma correlação verificável aparecesse entre intensidade da prática religiosa e proteção material. Spinoza não precisava de argumentos abstratos para questionar a eficácia do Deus que recompensa. Precisava apenas olhar para a história da própria família, expulsa de Portugal pela Inquisição apesar de gerações de obediência religiosa. A natureza opera por lei, não por preferência. Um dos pilares da filosofia de Spinoza é que tudo que acontece no universo acontece por necessidade absoluta, decorrente das propriedades da substância infinita que ele chamava de Deus ou natureza. Não existe, nessa visão, qualquer espaço para intervenção arbitrária, para exceções aos padrões naturais ou para respostas a pedidos humanos. Essa posição encontra respaldo crescente na observação científica sistemática que se desenvolveu nos séculos seguintes. O Sol nasce todos os dias não porque Deus o ordena, mas porque o sistema solar opera segundo leis gravitacionais que se aplicam com precisão idêntica independentemente de quantas orações foram feitas ou deixadas de fazer na noite anterior. Doenças se desenvolvem segundo processos biológicos que não consultam o comportamento moral do paciente antes de agir. Terremotos e tsunamis ocorrem em decorrência de dinâmicas tectônicas completamente indiferentes à devoção religiosa das populações que afetam. Para Spinoza, todos esses fenômenos eram expressões diretas da natureza operando por necessidade, sem julgamento e sem preferência. Salmos 37 e a promessa bíblica que a observação contradiz. Outro texto que Spinoza havia estudado intensamente na escola da comunidade é o Salmo 37, versículo 25, no qual o salmista declara: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão."
Spinoza enxergaria essa afirmação não como uma verdade espiritual a ser aceita pela fé, mas como uma declaração empírica sobre o funcionamento do mundo, sujeita à mesma verificação que qualquer outro fato. E como declaração empírica, ela falha de maneira documentável. Há registro histórico extenso de pessoas descritas pelas próprias tradições religiosas como justas que sofreram miséria, perda e abandono sem qualquer intervenção divina verificável. O próprio livro de Jó, dentro da Bíblia, narra a história de um homem descrito como irrepreensível que perde tudo. Para Spinoza, a discrepância entre a promessa bíblica e a realidade observável não era motivo de angústia espiritual. Era evidência de que o modelo de Deus que sustentava essa promessa estava filosoficamente equivocado. A recusa da cátedra de Heidelberg e a integridade intelectual como modo de vida. Em 1673, Spinoza recebeu uma oferta concreta e generosa de uma das mais prestigiadas universidades da Europa, uma cátedra de filosofia na Universidade de Heidelberg, com garantia explícita de liberdade para ensinar suas ideias. Era exatamente o tipo de reconhecimento que filósofos da época consideravam o objetivo de uma carreira acadêmica. Spinoza recusou. Numa carta ao professor que havia feito a oferta, explicou que temia que mesmo a liberdade prometida teria limites não explicitados, especialmente em relação às suas posições sobre a religião estabelecida. Preferia a independência modesta do polidor de lentes à segurança financeira de uma posição que pudesse, em algum momento, exigir concessões ao que ele havia concluído ser verdadeiro. Esse gesto revela algo sobre o caráter do homem que está por trás da frase sobre Deus. Não era alguém que questionava a religião por rebeldia adolescente ou por desejo de provocação. Era alguém que havia examinado a questão com rigor extraordinário e se recusava a fingir que havia chegado a outra conclusão, independentemente do custo pessoal disso. A emoção do medo como fundamento psicológico da religião do castigo. Spinoza dedica uma parte considerável da ética à análise das emoções humanas, chamadas por ele de afetos, e ao papel que elas desempenham no comportamento. Ele identifica especificamente o medo e a esperança como as duas emoções centrais que sustentam a crença num Deus que castiga e recompensa. O fiel teme o castigo divino pelo pecado e espera a recompensa divina pela obediência. A observação de Spinoza sobre esse mecanismo foi confirmada, séculos depois, por pesquisas sistemáticas em psicologia da religião. O trabalho do pesquisador Jesse Bering, publicado no início do século XXI, demonstrou experimentalmente que a crença em um agente supernatural que observa e julga o comportamento humano aumenta mensuravelmente o cumprimento de normas sociais em contextos de anonimato, onde não há vigilância humana. Em outras palavras, o Deus que castiga e recompensa funciona, psicologicamente, como um sistema de vigilância internalizado que regula o comportamento social. Spinoza chamaria isso não de espiritualidade, mas de gestão política do medo. A liberdade real como consequência lógica do Deus que não julga. Uma das consequências mais radicais e mais libertadoras da filosofia de Spinoza é o que ela implica para a vida ética concreta. Se Deus não julga, não pune e não recompensa, então o comportamento moral não pode ser fundamentado no medo do castigo ou na esperança da recompensa divina. Precisa ser fundamentado em outra coisa. Spinoza propunha que a base de uma vida ética genuína era o conhecimento racional da própria natureza humana e das relações reais entre os seres. Age-se bem não porque Deus está vigiando, mas porque compreender racionalmente que somos todos parte de uma mesma natureza produz, por si mesmo, a motivação para agir de forma que preserve e amplie a vida ao redor de si. Para Spinoza, uma moral baseada no medo do castigo divino não era moral de forma alguma, era obediência calculada. A moral real começa onde o medo termina. O legado de Spinoza nas revoluções do Iluminismo. A influência de Spinoza sobre o pensamento dos séculos seguintes é difícil de superestimar, embora frequentemente tenha sido exercida de forma velada, porque seu nome era tão associado ao ateísmo e à heresia que muitos pensadores que o leram e absorveram preferiam não citá-lo diretamente. A ideia de que o Estado deve ser completamente separado de qualquer autoridade religiosa, que Spinoza desenvolveu no Tratado Teológico Político, tornou-se um dos pilares do pensamento iluminista que fundamentou as revoluções americana e francesa do século XVIII. A ideia de que a Bíblia deve ser lida como documento histórico produzido por seres humanos em contextos históricos específicos, e não como revelação literal de verdades eternas, foi o ponto de partida do que hoje se chama de crítica bíblica moderna.
E a ideia de que um Deus que não julga, não pune e não recompensa torna a autoridade religiosa desnecessária para a organização moral da sociedade permanece sendo uma das teses mais radicais e mais provocativas já produzidas pela filosofia ocidental. Análise da frase: Deus não castiga e não recompensa. Essa frase tem apenas 6 palavras. Mas desmonta, com a precisão de um bisturi, a estrutura psicológica sobre a qual praticamente toda religião organizada está construída. Deus é o primeiro termo a ser examinado, e aqui está a virada mais importante para entender Spinoza. Ele não está falando sobre um Deus que não existe. Está falando sobre um Deus que existe de uma forma completamente diferente da que as religiões descrevem. Para Spinoza, Deus existe. Deus é a totalidade do que existe, a substância infinita que chamamos de natureza. Mas esse Deus não tem consciência individual, não tem vontade pessoal e não tem preferência sobre o comportamento dos seres humanos. Ao usar a palavra Deus, Spinoza não a descarta. Ele a redefine, e é exatamente essa redefinição que torna o restante da frase inevitável. Não castiga elimina metade do mecanismo de controle sobre o qual a religião institucional mais depende. O castigo divino, o inferno, a punição eterna, a maldição terrena, é o instrumento de gestão do comportamento humano mais antigo e mais eficiente da história. Sem ele, a proibição perde sua consequência última. Spinoza não está dizendo que ações têm consequências no mundo, porque claramente tem. Está dizendo que essas consequências são naturais, não morais. Uma doença contraída por comportamento imprudente é consequência natural de como os micro-organismos funcionam, não punição divina pela imprudência. A distinção é fundamental porque elimina a possibilidade de perdão sobrenatural, de absolvição mágica e de exceções baseadas na graça. E não recompensa elimina a outra metade. A promessa de bênçãos divinas, de prosperidade para o fiel, de proteção especial para o obediente, é o incentivo positivo que completa o sistema de controle. Com a recompensa divina removida da equação, a obediência religiosa perde seu retorno garantido. O esforço de seguir preceitos que vão contra a própria natureza ou os próprios interesses deixa de ter um benefício sobrenatural que o justifique. O que sobra é apenas a pergunta que Spinoza considerava a única relevante: esse comportamento é racionalmente bom para mim e para as pessoas ao meu redor, sem nenhuma promessa sobrenatural envolvida? Lida assim, a frase não é um ataque a Deus. É a descrição de um Deus diferente, que não precisa ser temido, não pode ser comprado com obediência e não sustenta a autoridade de nenhuma instituição que afirme falar em seu nome. Para Spinoza, um Deus assim era mais grandioso, não menos. Mas certamente era muito menos útil para quem precisava de um Deus que controlasse o comportamento dos outros. Baruch Spinoza foi expulso da sua comunidade aos 23 anos, viveu sem reconhecimento por décadas, morreu aos 44 anos polindo lentes de vidro, e construiu nesse intervalo um dos sistemas filosóficos mais influentes da história ocidental. Nunca pediu para voltar. Nunca parou de pensar. Deixa um like se esse vídeo te fez questionar de onde vem a sua motivação para agir bem. É o medo de uma consequência sobrenatural, ou é algo que você encontra dentro da própria razão? E comenta abaixo, você acredita que é possível construir uma vida ética sólida num mundo em que Deus não pune nem recompensa nada? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.